noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir a Deus e ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que ela também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz, não é? E vamos seguir em frente aí com os estudos que nós estamos fazendo. Nós estamos, gente, estudando aí a Sagrada Escritura, né? Estamos aí no livro do Deuteronômio, tá? É o último livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos continuar da onde a gente parou. A gente parou no capítulo 11 do livro do Deuteronômio. Lembrando que nós já estamos quase chegando, não é, na Terra Prometida, na Terra de Canaã. O povo está a caminho da Terra Prometida e Moisés prepara o povo para chegar lá. Só que lá eles vão encontrar uma totalmente diferente, né? Eles vão encontrar lá o quê? Povos pagãos, né, que adoram muitos deuses. Então Deus começa a falar com eles, gente, ó, vocês vão encontrar coisas ali que vocês não podem, de maneira nenhuma, se misturar com aqueles povos ali, senão vocês vão cometer idolatria também. Então Deus começa a colocar na cabeça deles. E agora nós vamos ver no capítulo 12 o chamado Código Deuteronômico. O que é isso? O Código Deuteronômio é um conjunto de leis morais e religiosas que Deus, através de Moisés, não é? Moisés era o porta-voz, que Deus vai falar para o povo, não é? Então, gente, agora nós vamos começar do capítulo 12 até o capítulo 26, tá bom? Algumas ordens de Deus para o povo, né, que vai entrar na Terra Prometida, ok? Principalmente para a tribo de Judá. Por quê? Porque quando o Deuteronômio foi achado na época do rei Josias, estava uma forte idolatria em Israel. Por quê? Porque quando o Deuteronômio foi encontrado, o livro do Deuteronômio foi encontrado, estava na época do exílio da Assíria, no ano 722 antes de Cristo. As 10 tribos de Israel foram exiladas por causa de desobediência e de idolatria, muitos reis idólatras. Então eles foram para Samaria, por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos, porque eles eram pagãos, não é? Então a tribo de Judá ficou no sul. Então Deus vai falar para eles, ó, se vocês também cometerem idolatria, vocês também vão ser exilados como as outras tribos. E mais para frente isso vai acontecer também.
E pior ainda, eles vão para a Babilônia. Nabucodonosor vai, no ano 587, vai acabar com Jerusalém e vai levar todo o povo cativo para a Babilônia. É o que nós vamos ver nos livros mais para frente, tá? Então, gente, vamos ver algumas coisas. Eu não vou... esses capítulos têm muita repetição do que nós já vimos no livro do Êxodo, nós já vimos no livro do Levítico, no livro de Números, né? Tem algumas coisas repetidas. Então aquilo que a gente já falou aqui, eu vou só dar uma revisão, uma passada, mas não vou me prender muito, porque eu já falei aí em vídeos anteriores e vocês podem acompanhar aí. Lembrando, gente, que a gente está fazendo um estudo bíblico. Então é bom você começar lá do Gênesis, não é? Ah, esse ano eu quero fazer um estudo bíblico, lá desde o Gênesis. Então pega os nossos vídeos e vai estudando desde o Gênesis. Tem aí no canal, não é? Você tem lá uma pasta chamada playlist. Você que é inscrito no canal, hoje eu quero assistir o vídeo tal, onde que eu assisto? Tá? Você pode rever os vídeos, gente. Vocês podem ver, os vídeos estão aí no canal para vocês acessarem. Então, eu quero esse ano fazer um estudo bíblico, desde o Gênesis. Então, você pode ir lá na playlist e tem lá, né, estudo da Sagrada Escritura, da Bíblia. Então, você pode estudar desde o Gênesis. Tem lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e agora estamos no Deuteronômio. E se Deus quiser, Deus nos der vida e saúde, nós vamos até o Apocalipse. Se Deus nos der vida e saúde até lá, rezem por mim. É só isso que eu peço, gente. Rezem muito para que Deus me dê vida, saúde e perseverança, porque eu também preciso de perseverança como vocês, para me estudar, para me passar para vocês. Não é? Porque eu também estudo. Tá? Não pense vocês que eu sei tudo de cabeça, que eu não sei não. Eu preciso estudar para poder passar para você. Para mim também não falar coisa errada aqui, porque, gente, a pior coisa que existe é nós, católicos, passarmos coisas erradas para os outros. Para os outros. É uma responsabilidade muito grande. E eu tenho essa responsabilidade. Eu tenho isso comigo. Deus me livre, gente. Se eu passar alguma coisa de doutrina errada aqui. Nossa mãe, eu fico louco. Né? Por quê? Porque a igreja confiou em mim. Não é? Eu sou um leigo, eu não sou um sacerdote. Eu sou um leigo. Nem diácono eu não sou. Então, se a igreja confiou esse trabalho a mim, eu não posso decepcionar. Por isso que eu procuro fazer com muito amor, com muito carinho. Tá? Mas se eu tiver errado aí, podem me corrigir, tá, gente? Se tiver algum diácono aí, eu estou sempre postando os meus vídeos aí para os diáconos, né? Quem souber que eu estou falando alguma coisa errada, então pode me corrigir aí, ok? A minha obrigação aqui é passar a doutrina católica, tá, gente? Então vamos lá, vamos no capítulo 12, tá? Nós vamos aí até o capítulo 26, estudando aí as leis religiosas e morais. Então Deus começa falando: são estes os estatutos e as normas que cuidareis de pôr em prática na terra cuja posse o Senhor Deus de teus pais te dará durante todos os dias em que viveres sobre a terra. Então, gente, o povo judeu, eles tinham uma tradição muito forte. Então eles passavam isso de pai para filho, a lei de Moisés, os mandamentos. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender com os nossos irmãos judeus. Eles têm uma tradição muito forte que passa de pai para filho, de geração em geração. E você, está passando o que para o seu filho? Será que você está passando a fé? Será que você está passando a doutrina? Então a gente, como pai, como mãe, gente, não basta a gente passar só as coisas do mundo, não. E que adianta você dar a ele a maior educação, né, pôr na escola, mas não dar Deus para ele? Entendeu? As pessoas hoje só se preocupam com isso. Não, meu filho tem que ser diplomado, tem que ser doutor. Ué, mas primeiramente tem que ensinar Deus para ele, que nada na vida a gente consegue se Deus não estiver na frente. Senão ele vai achar que eu consegui isso por meu mérito. Não, tudo que nós conseguimos é por graça de Deus. É o que diz a Sagrada Escritura. Ok? Então, Deus vai começar a falar com eles sobre os lugares de culto. Por quê? Porque eles vão estar cercados de idolatria, gente, de paganismo. Né? Por isso que a Igreja Católica, né, as pessoas acusam a Igreja Católica, né, de pegar lá, de cristianizar o Império Romano.
que foi ruim. Claro que foi, claro que não, foi maravilhoso. Queriam o quê? Que a igreja continuasse dentro do paganismo? Então a igreja fez uma coisa muito correta, mesmo aqui que Deus está mandando fazer, Israel fazer, não é? Não se misturar com os pagãos, mas cristianizar, vamos dizer assim. Pegar tudo aquilo que é errado deles e trazer para cá e fazer o certo. Então Deus vai começar a falar com Moisés. Destruir todos os lugares em que as nações que ireis conquistar tiverem servido a seus deuses, sobre os altos montes, sobre as colinas e as árvores verdejantes. Demolireis os seus altares, despedaçareis as suas estrelas, queimareis seus postes sagrados e esmagareis os ídolos dos seus deuses, fazendo que o nome deles desapareça de tal lugar. Então, gente, vamos entender. Deus está aqui mandando fazer com os ídolos dos pagãos. Lembrando, gente, que nós estamos num outro contexto. Tá? Isso hoje em dia não vale mais para a gente. Mesmo que você não compactue com a religião alheia, você não pode ir lá e destruir a religião do outro. Nem que você não concorde. Ninguém tem o direito de ir em nenhuma religião e ir lá destruir, né, o lugar de culto deles. Aqui, gente, é um contexto diferente. Aqui, nós estamos aí vários anos antes de Cristo. A lei aqui, do olho por olho, dente por dente. Então, hoje não. Hoje nós temos liberdade religiosa. Por isso que a igreja sempre foi contra o comunismo. Por quê? Porque o comunismo, só você vê aí China, Cuba, proíbe a religião, seja ela qual for. Não estou falando só do cristianismo, não. Eu sou católico, mas eu sou contra todo tipo de discriminação religiosa. Quem me conhece sabe. A pessoa pode escolher o que ela quiser, é direito dela, desde que. Só que eu também quero ser respeitado. Eu luto, gente, pela liberdade da minha religião, mas também eu quero que o outro também tenha liberdade. Tanto que eu nunca fui na religião alheia para criticar, não quero nem saber se vocês estão fazendo o que estão fazendo lá, é problema deles. Né? Eu me preocupo com a nossa fé, com a nossa religião. Então, gente, nós não podemos. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que pega esse texto aqui e começa a querer destruir a religião. Não estou falando só do catolicismo, não. Até do próprio espiritismo também. Vão lá nos centros lá de Umbanda, do Candomblé, e vai lá e derruba lá os terreiros. Não, é problema deles. Nós não podemos participar. Quem é católico, gente, quem é cristão não pode participar de culto afro, com todo amor aos nossos irmãos da doutrina espírita. Tá? Porque lá na Bahia tem um sincretismo muito forte. Tá? Nada contra os baianos, né? Nada contra eles. Terra de Irmanduz, que é a nossa santa, né? Santa brasileira. Mas não podemos fazer o sincretismo religioso. Católico é católico, protestante é protestante, espírita é espírita. Eu já vi, né, pessoas de culto afro na Basílica de Aparecida. Eu já vi, eu me assustei, confesso que me assustei. Porque não podemos misturar religião, gente. Não podemos. Cada um na sua. Agora, liberdade para cada um. Ok? Aqui é um outro contexto. Ok? Em relação ao Senhor vosso Deus, não agireis desse modo. Pelo contrário, buscá-lo-eis somente no lugar que o Senhor vosso Deus houver escolhido, dentre todas as vossas tribos, para aí colocar o nome e aí fazê-lo habitar. Levareis para lá vossos holocaustos e vossos sacrifícios, vossos dízimos e os dons das vossas mãos, ou seja, as ofertas, vossos sacrifícios votivos e vossos sacrifícios espontâneos, os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E comereis lá diante do Senhor vosso Deus, alegrando-vos com todo o empreendimento da vossa mão, vós e vossas famílias, com o que o Senhor teu Deus te houver abençoado. Então aqui, gente, já era uma prefiguração do templo, né, dos nossos templos de hoje, que é onde
a gente oferece a Deus o maior sacrifício, que é a Santa Missa. Então aqui é um outro contexto, né? Mas já é uma prefiguração do nosso culto, que é a Santa Missa. Interessante que aqui ele fala do dízimo e fala da oferta, que eu já expliquei aqui. A Igreja Católica não é contra nem dízimo nem oferta. Pelo contrário, a Igreja é a favor, é bíblico. Tá? São doutrinas do Antigo Testamento. Tá? O dízimo principalmente. Lembrando que o dízimo não é um mandamento. Tá? Não é, é uma lei do Antigo Testamento que a Igreja não revogou. Né? Tanto que eu sou dizimista. Eu sou. Mas veja, não é um mandamento. Você não pode querer também obrigar que a pessoa seja dizimista. Você deve propor, não impor. Tá? E você também não deve falar que é um mandamento. Não é. Os 10 mandamentos, todos nós sabemos qual que é. Tá? Mas o dízimo e a oferta, dízimo é uma coisa, oferta é outra, tá, gente? O dízimo é do seu trabalho, daquilo que você ganha, você tira uma quantia para a igreja. Agora, a oferta é espontâneo. Né? Aí você pega lá um dinheiro que você, né, quer doar para a igreja, é uma oferta. Tá? E não precisa também ser só dinheiro, tá, gente? Pode ser dinheiro, pode ser uma cesta básica, pode ser uma roupa que você faz uma doação. Não é claro que o dízimo é dinheiro, né? O dízimo é 10%. Né? Não estou dizendo que você tem que dar 10%, não. Tá? A palavra dízimo significa 10%. Então, no Antigo Testamento, se levava isso a sério. Né? E tem algumas igrejas e seitas que levam isso a sério, mas não é. A Igreja Católica, ela diz que não é obrigatório ser 10%. Pode ser 5%, pode ser 10%. Se você quiser dar 15%, 20%, não tem problema. Isso aí não é a igreja quem vai dizer, é você, o seu coração. São Paulo diz, Deus ama aquele que dá de bom coração. Não adianta nada você dar 500% e dar com raiva, com cara feia. Deus não quer isso. É preciso você dar 5%. Lembra daquela viúva? Deu uma moedinha, né? E Deus ficou feliz. Por quê? Porque ela deu de coração. Então, se você der lá 5%, mas se você dá com alegria, né? Então Deus fica satisfeito. Por quê? Isso é para o templo. Isso aí é para, né, a igreja. É para a manutenção da igreja, para as obras sociais. A igreja não vive só de vento. Principalmente a gente que usufrui, né? Eu usufruo da igreja, então eu preciso ajudar, claro. Na minha casa aqui eu não tenho que pagar energia. Então a casa de Deus é a mesma coisa, ninguém vive de vento. A igreja tem seus... Né? E outra coisa, o padre ele tem que ser sustentado pela gente. Ele deixa de constituir uma família para viver para a igreja. Não é? E a palavra de Deus é bem clara. Todo operário é digno do seu salário. Entendeu? E o padre é um operário. E mais ainda, é um operário da vinha do Senhor, da casa de Deus. Agora, se ele usar o dinheiro de forma errada, aí ele vai acertar as contas com Deus. Mas isso aí não é problema nosso. Ok? Então é muito interessante isso que o Deuteronômio fala aqui. Não procedereis conforme procedemos aqui hoje, cada um fazendo o que lhe parece bom. Pois até agora ainda não entraste no lugar de repouso e na herança que o Senhor teu Deus te dará. Atravessareis o Jordão e habitareis na terra que o Senhor vosso Deus vos dará como herança. Ele vos protegerá de todos os vossos inimigos ao redor, para que habiteis em segurança. Olha que coisa linda. Então, gente, Deus, ele vela por cada um de nós, ele nos protege. Mas para isso a gente precisa andar com ele. Se a gente andar com Deus, Deus vai nos proteger de todos os inimigos. Okay? A gente não tem o que temer. É no nome que trareis tudo que eu vos ordenei. É no lugar que o Senhor vosso Deus houver escolhido, para aí habitar o seu nome. Que trareis tudo que vos ordeneis. Holocaustos, sacrifícios, né, já falei. Todas as oferendas que tiveres prometido como voto ao Senhor. A promessa, né? Já expliquei também que a igreja não é contra a promessa, mas você tem que... quando você faz uma promessa a Deus, você tem que cumprir.
Alegrar-vos-ei diante do Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos e vossas filhas, vossos servos e vossas servas, e o levita, que é a tribo dos sacerdotes, que mora em vossas cidades, pois ele não tem parte nem herança convosco. Por quê? Porque a tribo de Levi é a tribo dos sacerdotes que, no caso, não vai ficar numa tribo específica, porque ela que vai oferecer a Deus, os sacerdotes, o culto a Deus em nome das 12 tribos de Israel. Tá bom? Então, gente, interessante que Deus fala aqui. Alegrar-vos-ei diante do Senhor, vosso Deus, vossos filhos e vossas filhas. Então, gente, o cristão, aqui é um contexto do Antigo Testamento, mas São Paulo fala na carta aos Filipenses a mesma coisa. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não é a alegria do mundão, não, que uma hora você está alegre, outra hora você está triste. Houve um santo, eu não estou me recordando qual santo, que ele falava que um homem triste, como é que ele falava? É um triste santo. Um homem triste é um triste santo. Então, quer dizer, a gente não pode ser, gente, uma pessoa carrancuda, mal-humorada. A gente tem a graça de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, muitas vezes nós somos muito, como dizia o Padre Léo, nós já vencemos o prazo. A gente só reclama, a gente só vive mal-humorado. Não, nós somos filhos de Deus. Então, por que a gente vive nessa tristeza tão grande, nesse mau humor? Não, o cristão tem que ser alegre, o cristão tem que ser sorridente, não é? Claro que nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, nós temos nossos problemas. Mas, gente, alegrai-vos no Senhor, alegria que vem de dentro para fora, não é euforia. Aquela euforia que naquele momento ali vai e passa, não é isso. É a alegria que vem de Deus. Deus é a nossa força. O que mais a gente quer? Se Deus está conosco, como Ele está falando aqui, se eu vou estar com vocês, eu vou derrotar todos os vossos inimigos. Então isso é fé, não é? Então a gente precisa também confiar em Deus. É a confiança. Infelizmente, a gente não confia em Deus. A gente fala que confia, mas não confia. Entendeu? Aí aqui, a partir do versículo 13, ele fala a questão dos sacrifícios, ok? Não oferecerás holocaustos em qualquer lugar, pois é só no lugar que o Senhor havia escolhido, ou seja, no tabernáculo, Primeiro, Deus mandou, eles tinham lá o lugar deles de prestar o culto, o tabernáculo, o altar, e depois, mais para frente, Deus vai mandar construir o templo, onde o sacerdote vai oferecer a Deus um sacrifício. Então, gente, isso aqui é uma coisa importante que a igreja conserva muito. A missa ela não pode ser celebrada em qualquer lugar, não. Tá? A missa tem que ser celebrada na igreja. Pode até ser celebrada, por exemplo, quando tem uma festa, às vezes é celebrada em algum lugar específico, mas tem que ser um lugar apropriado. Não é qualquer lugar que pode ser celebrada a missa, não, gente. É o sacrifício de Cristo que está sendo renovado ali no altar. Então, olha como é que o zelo, já no Antigo Testamento, Deus falando que nós não podemos fazer em qualquer lugar o sacrifício a Deus, não. Então, a Santa Missa, principalmente, não pode ser em qualquer lugar. Tem que ser uma coisa preparada, num lugar decente, Então, não pode ser em qualquer lugar, não. Quando quiseres, poderás imolar, e comer da carne em cada uma das cidades, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te houver concedido. Poderás comer tanto do puro como do impuro, assim como se come. Aqui ele fala, daqueles animais que podem ser comidos e não. Isso aí eu já expliquei nas aulas anteriores. Na época dos judeus, houve animais que eram puros e impuros. Por exemplo, o porco era considerado impuro. Entenderam? Então, o judeu ele não come carne de porco. Para nós cristãos não tem nada a ver isso. Você pode comer qualquer alimento sem problema nenhum. Aí aqui ele fala, o sangue, porém, não comereis. Tá? Então, os judeus também não podiam comer carne com sangue.
O cristão não tem problema, tá? Não vamos ser judaizantes. Não é? São Paulo ele brigava muito com aqueles cristãos que queriam voltar lá para o judaísmo. Né? Então, para nós, gente, isso não tem nada a ver. Tá? Você pode comer, Jesus falou, aquilo que entra não torna o homem impuro, é aquilo que sai. Né? É os maus pensamentos, né? É o pecado. Mas aquilo que entra, então Jesus está dizendo que você pode comer com moderação. Não vai achar que pode comer a gula. Gula é pecado. Não é? Eu estou dizendo que não tem restrição como tinha no Antigo Testamento. Tá? Eu já expliquei sobre isso aí várias vezes. Ok? Aí aqui ele fala mais uma vez do dízimo, que eu já expliquei. Não é? Fala do vinho, fala do óleo. Não é? O vinho era uma bebida muito sagrada para os judeus, tanto que Jesus transformou a água em vinho. Também já expliquei. Não é proibido também o cristão tomar lá um cálice de vinho, até cerveja, não é pecado. Pecado é embriaguez, também já expliquei isso aí. O óleo fazia parte da unção, não é? Já falei sobre isso, ok? Aí que ele fala dos sacrifícios que eram feitos a Deus. Tu, versículo 18, comerás diante do Senhor teu Deus, não é? Então aqui eu já expliquei, podemos passar. Quando o Senhor teu Deus tiver alargado o teu território, conforme te falar, e disseres, né? Aí aqui ele fala, se o lugar for escolhido pelo Senhor teu Deus, poderás então imolar, né, as ovelhas diante do teu Deus. Aí que ele fala dos animais, né, que eram sacrificados, que eram oferecidos, né? Isso aí tudo eu já expliquei para vocês. Então, isso aí nós podemos passar, não é? Fala aqui também da água. Então, o óleo, a água, tanto que a igreja usa até hoje como sacramentais, não é? Tanto o óleo quanto a água, né? Eu já expliquei também sobre isso aí, tudo bem? Todavia, das coisas que te pertencem, tomarás o que tiveres consagrado, e aos teus sacrifícios, né, já falei. Oferecerás teus holocaustos, a carne e o sangue, sobre o altar do Senhor teu Deus. Interessante. Oferecerás, versículo 27 do capítulo 12. Oferecerás teus holocaustos, ou seja, teus sacrifícios. Claro que aqui era de animais, né? A carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus. O sangue dos sacrifícios será derramado sobre o altar que o Senhor teu Deus, e comerás a carne. Ouve com atenção para pôres em prática todas as coisas que te ordeno, para que tudo corra bem a ti e os teus filhos depois de ti, para sempre. Pois estarás fazendo o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Gente, isso aqui para nós é muito significativo. Vou repetir. Oferecerás carne e sangue sobre o altar do Senhor. O sangue do sacrifício será derramado sobre o altar diante do Senhor teu Deus, e comerás a carne. Oferecerás o sangue e comerás a carne. É interessante, sobre o altar. Não é? Gente, é a Santa Missa, é o que nós fazemos toda missa. Oferecemos a Deus o sangue de Cristo, o corpo e sangue de Cristo, não é verdade? E depois comemos a carne, que é o corpo de Cristo, é a Eucaristia. Gente, como é que alguém em sã consciência pode desprezar a Santa Missa? Por isso que o Scott Hahn, eu quero falar dele aqui, eu quero trazer aqui qualquer hora dessa, eu vou trazer aqui o livro dele, da conversão dele, e o livro mais famoso dele, O Banquete do Cordeiro. Nesse livro, gente, ele conta a conversão dele assistindo a missa. Por causa disso. Por quê? Porque ele é doutor em Bíblia. Ele entende de Bíblia de trás para frente, de frente para trás. E ele era pastor presbiteriano lá nos Estados Unidos. Então, como ele entende de Bíblia, ele começou a ler esses textos. Isso aí ele fala, não sou eu não. Ele tem várias entrevistas dele na internet aí. Coloca aí, Scott Hahn. Era protestante, agora é católico, nos Estados Unidos. Então, gente,
ele, como entendedor de Bíblia que ele é um teólogo famoso nos Estados Unidos, ele começou a ler a Bíblia e quando ele foi na missa, ele ia nas igrejas para falar contra a Igreja Católica, como pastor. Só que nesse dia ele foi assistir a missa que ele nunca tinha assistido, já tinha ouvido falar, mas ele nunca tinha assistido uma missa presencial. Quando ele começou a assistir a missa, quando ele terminou, ele como entende Bíblia, logicamente ele conhece esse texto, né? Ele teve um choque espiritual. Ele falou, gente, e outra coisa, ele entende da Bíblia e ele é doutor em Apocalipse. Então ele escreveu um livro, esse Banquete do Cordeiro, onde ele faz uma relação entre a missa e o livro do Apocalipse. Tem gente que fala que o Apocalipse é final do mundo, né? Tem gente que fala isso. 99% das pessoas acham isso. Apocalipse só fala de fim de mundo. Não. Ele explica sobre isso. O Apocalipse, gente, ele foi escrito para a época que foi escrita, para hoje e também para o final dos tempos. Ele não foi escrito só para falar de final de mundo. Não. Ele explica isso. Primeiramente, ele foi escrito para falar da época que ele foi escrito, porque estava numa perseguição muito forte, não é? Depois, para os nossos tempos, por isso que ele faz essa correlação entre o sacrifício de Cristo e a Santa Missa, e também, logicamente, fala também da segunda vinda de Cristo. Entendeu? Então, gente, ele explica isso numa profundidade tão grande. Eu ainda vou trazer aqui o livro aqui, porque agora não está aqui comigo. Eu já emprestei até esse livro aí, né? É um dos livros que eu mais gosto. Por quê? Porque é uma pessoa que não era católica, mas é um homem culto, gente. Um homem que entende de Bíblia. Não é um pé rapado, não, qualquer um, não. E hoje ele explica como que é a Santa Missa. Tá? Olha só, aqui Deus falando para ter cuidado contra os cultos dos cananeus. Quem eram os cananeus? Eram os pagãos que habitavam lá, aquela terra que Israel iria entrar. Então, olha Deus advertindo eles. No versículo 29. Quando o Senhor teu Deus houver destruído as nações para onde estás indo, para te apoderares dela e tiveres conquistado, e habitareis as suas terras, fica atento a ti mesmo, não te deixes seduzir, não vá seguir o que ele havia exterminado da tua frente. Não procures pelos seus deuses, dizendo, como estas nações serviam seus deuses, vou fazer o mesmo. Não procederás deste modo para com o Senhor teu Deus, pois elas faziam a seus deuses tudo o que é abominação para o Senhor teu Deus. Tudo o que fizeres por seus deuses chegaram até queimar os próprios filhos e as filhas. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Cuidareis de pôr em prática tudo o que vos ordeno. Nada acrescentarás e nada tirarás. Então, gente, por isso que a igreja sempre teve um cuidado muito grande, gente, com a doutrina. Então, gente, ninguém pode acrescentar nada na doutrina católica e ninguém pode tirar nada da doutrina católica. Então a gente pergunta, por que a igreja católica não muda? Nesses 2000 anos a igreja não muda. Olha aqui. Nada acrescentarás e nada tirarás. Olha aí. Por isso, gente, que a nossa doutrina 2000 anos é a mesma. Se você pegar aí lá a igreja católica dos primeiros séculos, a doutrina é a mesma. Do primeiro século é a mesma coisa. Temos aí documentos aí do primeiro século com as mesmas doutrinas. Pegue lá. Né? Na internet deve ter. Digite aí. Didaquê. É o primeiro catecismo, né, da igreja católica. Né? Você vai ver lá a doutrina. As mesmas doutrinas de hoje. Não tem nada de diferente. Mesma coisa. Todos os documentos da igreja dos primeiros séculos trazem as mesmas doutrinas. Sem tirar nem pôr. Então, gente, aquilo que é verdade, aquilo que Deus revelou, não pode ser mudado, nem acrescentado e nem tirado. Entendeu? Então, Deus aqui faz uma advertência para eles. Não segue a doutrina do fulano nem do Bertano, que senão vocês vão ser influenciados por eles.
E eu já falei isso aqui 1000 vezes e vou falar novamente. Com todo o amor do mundo, com todo o respeito do mundo que eu falei já aqui nesse vídeo. Respeite todas as fés e todas as religiões da sua família. Eu já falei aqui que eu sou apaixonado da minha família. Na minha família eu tenho espírita, eu tenho quem não é nada, quem é ateu, tenho protestante, eu respeito e amo a todos, mas não adianta, ainda mais que ele não me chama mesmo, porque eu não vou. Cada macaco no seu galho. Por quê? Por causa do que Deus está falando aqui. Cada um na sua, cada religião com a sua doutrina, né? Deus é um só? Deus é um só, mas as doutrinas são diferentes. Então ninguém tem que ficar frequentando, católico não tem que ficar frequentando nem igreja protestante, nem centro espírita. Estou falando essa, gente, porque são as mais que os católicos mais frequentam, né? Então não tem nada disso. Ah, mas o Papa às vezes vai numa sinagoga, ele vai para dialogar, para conversar com fulano e com Bertano, mas o Papa não vai lá para frequentar. Você vê o Papa lá no Vaticano celebrando a missa todo dia. Entendeu? De vez em quando ele vai lá para dialogar e fazer uma conversa lá com fulano, com Bertano, mas ele não frequenta esses lugares. Não, você vê ele lá dentro do Vaticano lá celebrando a missa todo dia. Entendeu, gente? Não é por nada, é porque as doutrinas não batem, as doutrinas são diferentes. E não adianta que vai te influenciar. Ainda mais o católico que é cabeça fraca, né? Infelizmente eu tenho que falar isso aqui sem medo nenhum. O católico que vai para essas outras igrejas, me convidaram para ir na igreja tal ou no centro tal, vai acabar ficando lá, porque já não conhece a sua doutrina. Não é? Eu estou falando porque eu tenho essa experiência da minha família, de gente que foi convidada para ir lá e ficou. Entendeu? Mas, por isso que eu estou te falando, a menos que você tenha consciência da sua doutrina. Não, ninguém vai me mudar. Se você tiver essa consciência, pode até ir lá um dia lá, para não desengraçar. Nem assim eu não vou. Eu tenho conhecimento da minha doutrina, mas mesmo assim eu não vou. A não ser um casamento de um parente meu. Estou falando para culto, para doutrina, participar de uma doutrina na religião tal. Não, cada um na sua. Igual Deus está falando aqui para Israel. Não fique perto desse povo que eles vão acabar levando vocês para lá. E vai acontecer isso. Israel vai cair na idolatria várias vezes. Entendeu? É influência. E a maioria das vezes é o homem que leva a mulher leva o homem. Começa a se engraçar. Eu já falei também sobre isso aqui. Quer casar? Não é? Arruma uma pessoa católica. Né? Se já é difícil casar com católico, entendeu? Imagine casar com pessoas de religião diferente. Para mim, eu não consigo. Entendeu? Para mim não dá. Como é que eu vou para a missa e a minha mulher, né, vai para outro lugar? Não, eu quero ir junto. Nós vamos juntos criar os filhos na igreja, entendeu? Então, gente, cada um na sua. Isso aí não é para brigar, não. Isso aí é a lógica. Entendeu? Então Deus já está falando isso aqui desde o Antigo Testamento. Contra as seduções da idolatria. Olha aí. Então, gente, nós somos muito seduzidos. Lembrando que o mal ele tem o seu jeitinho de nos enganar. Não é? Quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ou um prodígio, se este sinal ou prodígio que ele anunciou se realiza e ele te diz, vamos seguir outros deuses que não conhecestes e servi-los, não ouças as palavras dos deuses que conhecestes e servi-los. Não ouças as palavras dos profetas, desse profeta, ou do intérprete de sonhos, porque é o Senhor vosso Deus que vos experimenta para saber se de fato amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com todo o vosso ser. Seguireis ao Senhor vosso Deus e a Ele temereis, observareis os seus mandamentos e obedecereis a sua voz. A Ele servireis e a Ele vos apegareis. Quanto ao profeta ou intérprete dos sonhos, deverá ser morto, pois pregou a rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos fez sair da terra do Egito e vos resgatou da casa da escravidão, para te afastar do caminho em que o Senhor teu Deus te ordenou caminhar. Desse modo,
extirparás o mal do teu meio. Então, gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui Deus já nos adverte desde lá do Antigo Testamento. O mal, ele pode nos enganar. Eles têm lá os seus profetas lá que nos enganam. Lembrando, gente, que o diabo ele é terrível. Ele é igual, por isso que fala que ele é uma cobra, né? Ele vai nos enganando, não é? Então, às vezes você acha, não é, que é uma coisa boa, mas não é. Como que você define se aquele profeta é de Deus ou não? Por causa daquilo que ele prega. Será que aquilo ali está de acordo com a lei de Deus? Com aquilo que eu aprendi? Gente, se não estiver de acordo com a doutrina católica, esquece. Esquece. Nós temos a nossa doutrina católica, o nosso credo. Então você tem que ser esperto. Será que aquilo que fulano está falando é contra a minha fé? Eu já percebo, o bom da gente fazer teologia é isso. Não é? Eu já percebo, né, na internet, às vezes eu estou na internet, vou contar para você. Às vezes estou na internet e tem lá, a internet tem de tudo. E ali tem uma notícia ali, ou uma matéria sobre religião. Aí eu começo a ler ou ver o vídeo, eu já percebo quando é coisa boa ou quando não presta. Quando eu vejo que é coisa que difere da doutrina católica, pronto, ali mesmo eu já paro, já nem continuo. Para que eu vou ficar assistindo uma coisa que é contra a minha fé? E por incrível que pareça, às vezes, coisa até de católicos. Por incrível que pareça. Não é só de outra religião, não. Às vezes eu vejo matérias de pessoas católicas postando coisas na internet contrárias à doutrina católica. Eu largo para lá. Nem. Outra coisa, cuidado, gente, na hora de for colocar as coisas nas redes sociais para outros grupos católicos. Eu tenho muitos grupos da Igreja Católica. Eu não coloco qualquer coisa lá, não. Gente, as minhas fontes, você sabe quais são as minhas fontes? É um Padre Léo, é um Monsenhor Jonas, é um Padre José Augusto, entendeu? Eu sei que o professor Felipe Aquino, entendeu? Essas pessoas, Dom Henrique Soares, esses eu posso tranquilo, sem medo de ser feliz, que eu sei que não vai ter nada contrário à nossa fé. Agora esse povo aí, que se diz católico, e fica escrevendo e falando essas asneiras aí na internet, cuidado com o que você posta para os outros. Você pode estar levando ele para um mau caminho, para o lado errado. Entendeu? Cuidado, cuidado. Eu vejo muito isso nos grupos da Igreja Católica. Por exemplo, eu vejo muito: faça essa oração, essa corrente. Gente, corrente é superstição. Se você mande para 10, 15, 20 pessoas, senão você não vai ganhar essa graça. Gente, isso é superstição. Você não pode obrigar Deus, né, a te abençoar ou te amaldiçoar, não. Se você não passar, né, essa oração, você não vai receber a graça. Que é isso? Quem é você para dizer isso? Deus vai dar a graça a hora que Ele quiser. Entendeu? Faça essa oração que você vai tirar 1000 almas do purgatório. Gente, não faça isso. A igreja não fala sobre isso. Só quem sabe a hora que a alma vai para o céu, do purgatório para o céu, é Deus. Eu já vi pessoas católicas postando isso na internet. Faça essa oração que 1000 almas vão sair do purgatório para a igreja. Gente, aonde que a igreja fala isso? Sobre o purgatório? Não. Primeiro que no purgatório não existe o tempo. Entendeu? No além, gente, não existe o tempo. Ninguém sabe a hora que uma alma vai sair do purgatório para o céu. Ninguém sabe, só Deus. E tem gente falando aí que 1000 almas, se você rezar uma oração, 1000 almas vão deixar o purgatório e vão para o céu. É igual o fulano que fala, né? Tá lá na Bíblia, né? 144 mil eleitos, né? E as pessoas vão e interpretam isso ao pé da letra. Só vão se salvar 144 mil. Os testemunhos de Jeová dizem que são 144 mil mesmo, ao pé da letra. Eles acreditam nisso. E é só entre eles. Só entre eles vai haver uma seleção de 144 mil. Entendeu? Então, gente, olha só como é que as pessoas fazem de interpretação errada das coisas que está na Bíblia. Entendeu? Então Deus está aí puxando a nossa orelha, gente. Cuidado. Cuidado com aquilo.
O mal, gente, o mal é terrível por causa disso. Ele está aí para nos enganar. Cuidado. Ok? Outra coisa, ele fala aqui que esses povos também faziam até sacrifícios humanos. A única religião que não aceita fazer sacrifícios humanos é o cristianismo. Por quê? Porque Jesus já realizou o sacrifício definitivo. Ok? E ele fala aqui uma coisa importante. Se teu irmão, né, teu filho, tua filha, né, teu amigo quiser te seduzir, dizendo, vamos servir a outros deuses, deuses que nem tu nem teus pais conheceram, deuses de povos vizinhos, próximos ou distantes de ti, de uma extremidade à terra a outra, não lhe dás consentimento, não os ouvirás, e o teu olho não tenha piedade dele, não uses de misericórdia e não escondas o seu erro. Pelo contrário, deverás matá-lo. Claro que aqui, gente, é um outro contexto. Hoje ninguém vai fazer isso. Tá? Tua mão será a primeira a matá-lo e a seguir a mão de todo o povo. Apedrejai-o até que morra, pois tentou afastar do Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. E todo Israel ouvira, ficou com medo e nunca mais fará uma ação má como esta em teu meio. Caso ouças dizer que numa das cidades que o Senhor teu Deus te dará para ir morar, homens vagabundos, olha a palavra que a Bíblia usa, hein? Procedentes do teu meio, seduziram os habitantes da sua cidade, dizendo, vamos servir a outros deuses que não conhecestes. Deverás investigar fazendo uma pesquisa e interrogando cuidadosamente. Caso seja verdade, se o fato for constatado, se esta abominação foi praticada em teu meio, deverás então passar ao fio da espada os habitantes daquela cidade. Tu a sacrificarás como anátema, ou seja, excomungado, juntamente com tudo que nela existe. Reunirás todos os seus despojos no meio da praça e o queimarás, completamente a cidade e todos os despojos para o Senhor teu Deus. Ela ficará em ruínas para sempre e nunca mais será reconstruída. Nada do que for sacrificado como anátema quer dizer excomungado, ok? Ficará em tua mão porque o Senhor abandone o furor da sua cólera e te conceda o perdão, tenha piedade de ti e te multiplique, conforme jurou a teus pais, no caso de teres obedecido à voz do Senhor teu Deus, observando todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, e praticando o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Então, gente, só para encerrar aqui, ele fala que se sois filhos do Senhor vosso Deus, nunca vos marcareis com uma incisão. Olha só, hein? Pessoal aí que fica fazendo tatuagem, olha aí. Não farás incisão ou tostura entre os vossos olhos por causa de um morto. Sim, tu és um povo consagrado ao Senhor, teu Deus. Foi a ti que o Senhor escolheu para que pertenças a Ele como seu próprio povo, dentre todos os povos que existem sobre a face da terra. Então, gente, tem algumas coisinhas aqui que eu quero comentar antes da gente encerrar a nossa aula de hoje. Ele fala aqui até de pessoas da própria família. Pode ser teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, teu irmão. Se te levar para o mau caminho, ou seja, para a religião errada, não vá. Você deve amar todos da sua família. Mas se eles se bandearem para o lado errado, falando em caso de religião, tá, gente? Né? Ah, não quero mais saber de Deus, agora eu vou adorar outros deuses, seja eles qual forem. Você não é obrigado a seguir. Você deve continue respeitando seu pai, amando a sua mãe, seu filho, seu irmão, mas você não é obrigado. Pelo contrário, o livro de Atos, São Paulo diz, primeiro obedecer a Deus do que ao homem. Acima de qualquer ser humano, até da família, está Deus. Então, se alguém da sua família bandeou para o lado errado, em termos de religião, não quer mais saber de Deus, você, né, que ele seja feliz para lá.
mas você continue firme na sua fé. Não abandone Deus por ninguém. Por ninguém. Gente, você tem que amar a todos. Todos. Pai, mãe, filho, filha. Mas acima está Deus. Deus acima de tudo. Como dizia lá o slogan do presidente. Deus acima de tudo e de todos. Então, olha a que ponto Deus nos ensina que você deve desobedecer até a sua família se eles forem para o lado errado. Entendeu? E quando ele fala aqui, gente, que é para matar, é o contexto deles, que eu já expliquei. Hoje, lógico que ninguém vai matar, né, quem é de outra religião, tá? Mas o nosso contexto hoje é de amar, rezar pelos inimigos, então ninguém vai sair matando aí quem é de outra religião. É o contexto da época, do Antigo Testamento, a cultura deles era essa, entendeu? Eles faziam, né, até alguns sacrifícios, né? Mas o cristianismo não aceita nada disso. Tá? Jesus mandou amar até mesmo os inimigos. Entendeu? Então tá bem claro aí, ok? O que Deus quer nos ensinar. Então, gente, Deus quer o quê? Quer que a gente o ame, né? Mas também não na marra. Né? Deus quer que a gente o ame, Deus quer propor, mas não impor a religião para ninguém, porque nós temos liberdade. Né? E Deus não toca na nossa liberdade. Ok? Então, mais ou menos isso que nós temos para falar hoje, mas nós vamos continuar nas aulas que vêm. Tem mais coisas aqui para a gente falar, tá? Agora, tem mais uma coisa que ele fala aqui várias vezes, a sedução do mal, do demônio. Então, fique de olho aberto para você não ser enganado. Estude a sua fé, estude a sua doutrina, para que ninguém te passe para trás. Cuidado, cuidado, gente, porque o mal está aí, e o mal está aí para nos enganar. Hoje tem muita gente saindo da igreja e indo buscar aí nesses lugares aí que Deus não está presente. Cuidado, gente. Vamos buscar a Deus, ficar firme na nossa fé, contra tudo e contra todos. Não interessa, entendeu? Não vamos ficar com os nossos olhos vendados aí, não. Tá? E não vamos ficar olhando também pelos erros humanos da nossa fé. Vamos buscar Deus. Nós vamos para a igreja buscar Deus. Não interessa se o padre é bonito, se é feio, entendeu? Se o padre, né, é simpático, se não é. Tem gente que vai na igreja por causa de padre. Né? Ah, eu gosto do padre fulano, Bertano e Cicrano. Não interessa. Ele está celebrando a missa. Entendeu? A doutrina. Ele está falando da doutrina, ele está celebrando a missa. Você está comungando? Então não importa se o padre é bonito, se é feio, se ele é carismático, se ele não é. O importante é se ele está fazendo direitinho como a igreja manda. Então tem gente que vai na igreja por causa de padre. Né? Nós não devemos ir à igreja por causa de A, B ou C. Nós devemos por causa de Jesus. Amém? Então, gente, continuo pedindo aí a sua inscrição, compartilhe os nossos vídeos, tá? Coloque aí a sua opinião, se você está gostando, está entendendo, o que você quer, algum tema que você quer que eu aborde aqui, que eu ainda não abordei no canal, entendeu? Tudo aquilo que você precisar, coloque aí que a gente está aqui para te auxiliar e te ajudar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.